Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Pega o papel, pega a caneta, porque o tema de hoje é muito importante. As bancas adoram competência, então vai cair na sua prova de delegado de polícia. Tema da aula: competência para julgamento de desembargador. Vamos lá. Como sempre, tem pessoas novas aqui, então vou me apresentar antes da gente continuar. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Já estou há 14 anos acelerando as aprovações de inúmeros delegados e delegadas no Brasil inteiro e venho fazendo há mais de um ano aulas aqui especiais para ajudar você. Então, pega o papel, pega a caneta para você anotar. Além disso, quando eu era concurseiro, eu fui aprovado na minha primeira tentativa, no meu primeiro concurso de delegado, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. De lá para cá, há 14 anos, eu venho ensinando como acelerar a aprovação, tá bom? Então vamos lá, mas já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui para receber as minhas aulas aqui no YouTube e coloca no chat aí, eu vou virar trator, quero ver energia, quero ver disposição, porque senão não vai. Então coloca aí no chat, eu vou virar trator. Maravilha? Então vamos começar. Tema da aula: competência para julgamento de desembargador. Como sempre, eu separei aqui em tópicos pertinentes para facilitar o estudo, para facilitar o entendimento. Esse tema aqui é quentíssimo. As bancas de delegado de polícia adoram formular questões sobre competência. Então, anota, pega o papel, pega a caneta, porque vai cair com certeza na sua prova. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar a tese fixada pelo STF na ação penal 937. Então, eu coloquei aqui em forma de pergunta para facilitar o entendimento. Qual a tese fixada na ação penal 937 pelo STF? Vamos recordar. O STF fixou a seguinte tese: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Essa foi a tese fixada pelo STF. Vamos analisar essa tese para a gente entender os seus fundamentos e os seus elementos. Primeiro, segundo a doutrina, o foro por prerrogativa de função não é um privilégio. Na verdade, é uma garantia para que determinados agentes possam exercer as suas funções da melhor forma possível, sem interferências indevidas. O foro por prerrogativa de função, então, busca dar uma proteção, uma segurança para o desempenho de determinadas funções. Quando o sujeito, o agente, tem foro por prerrogativa de função, a gente afasta a regra geral e ele não é julgado pelo juiz de primeira instância. Ele vai ser julgado por um tribunal, pelo TJ, pelo TRF, pelo STJ, pelo STF. Isso que é o foro por prerrogativa de função. O presidente da República tem, deputados, senadores, desembargadores, entre outras autoridades. E aí veio o Supremo e restringiu o alcance do foro por prerrogativa de função, dizendo o seguinte: esse foro nós só vamos aplicar quando observadas certas condições. E as condições estão aqui na tese, que aplica o foro apenas em relação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e desde que relacionados
as funções desempenhadas. Então vamos lá, professor, me dá um exemplo que eu quero entender como que funciona isso. Vamos lá. Imagine que o deputado federal, ele foi processado no Supremo Tribunal Federal, porque após a diplomação, no exercício do seu mandato, ele recebeu propina para votar em um projeto. Nós estamos diante de um crime praticado durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Então, nesse caso, esse deputado do nosso exemplo seria julgado pelo STF. Agora vamos pensar em uma outra situação. O sujeito foi eleito, venceu a eleição para senador da República. Só que antes de entrar no exercício do mandato, ele tinha um caso envolvendo um acidente de trânsito, uma embriaguez ao volante. Notem que esse caso foi praticado, ocorreu antes do exercício do cargo. Então, nesse caso, por mais que o senador, pela Constituição, seja julgado por crimes comuns perante o STF, nesse caso, como o crime aconteceu antes do exercício do cargo, o senador não seria julgado pelo STF, mas sim pelo juiz de primeira instância. Outro exemplo, imaginemos um outro senador que, durante o exercício do cargo, do mandato de senador, ele tem uma discussão com a sua filha e acaba agredindo a sua filha. O crime, embora tenha ocorrido quando ele era senador, não tem relação com as funções desempenhadas. Então, nesse caso, ele também seria julgado por um juiz de primeira instância. Porque, segundo a tese do Supremo, o foro por prerrogativa de função só se aplica quando o crime é cometido durante o exercício do cargo e desde que relacionado às funções desempenhadas. Então, são essas duas situações que devem estar presentes para a atração do foro por prerrogativa de função. Então, olha como é importante entender o que diz a tese. Não adianta você ficar lendo só igual um bobo. Muito bem. Agora que nós já entendemos o que o Supremo disse aqui nessa tese, qual é a previsão da Constituição Federal em relação ao desembargador? Em relação ao desembargador, o artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, diz o seguinte: nos crimes comuns, compete ao Superior Tribunal de Justiça, lá onde eu lancei um dos meus livros, compete ao STJ julgar o desembargador em crimes comuns. É o que está lá no artigo 105, inciso 1º, a linha A. Muito bem. Professor, e qual foi o caso julgado pelo STJ, o caso concreto? Vamos lá. O STJ julgou um caso concreto envolvendo exatamente um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O STJ analisou esse caso. Esse desembargador foi processado e foi acusado pela prática de violência doméstica contra a sua esposa, contra a sua mulher. Foi processado pelo crime de lesão corporal relacionado à violência doméstica. E aí o caso chegou no STJ. A defesa sustentou o seguinte: escuta, STJ, é correto sim que o artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, diz que o desembargador deve ser julgado no STJ por crime comum. Mas, STJ, você não pode ficar preso na Constituição. Você tem que lembrar, STJ, da tese fixada pelo Supremo, lá na ação penal 937. Você tem que lembrar disso. E o Supremo disse que o foro depende de crime praticado durante o exercício do cargo e desde que relacionado ao cargo. No caso aqui do desembargador de Pernambuco, embora ele seja desembargador,
ele cometeu o crime quando ele era desembargador, mas agressão contra a mulher não tem relação com cargo STJ. Então, o desembargador STJ, seguindo a tese do Supremo, não deve ser julgado por você, STJ. Deve ser julgado em primeira instância. Essa foi a alegação da defesa, ou seja, a defesa arguiu uma preliminar de incompetência. E aí o STJ foi chamado para se manifestar sobre esse tema. E é muito importante aqui entender que esse caso que nós estamos analisando nessa aula é um caso que foi decidido pela Corte Especial do STJ, porque é a Corte Especial que vai julgar o desembargador. E você tem que saber que a Corte Especial do STJ está ali, no topo, no ápice do STJ. Você tem que entender essa organização do STJ, do STF, para estudar com mais eficiência. E é julgado da Corte Especial, você tem que acender o alerta máximo, porque o examinador adora esse tipo de julgado. É um julgado que reúne muitos ministros do STJ. A Corte Especial está acima da terceira seção e, por sua vez, está acima da quinta e sexta turmas criminais do STJ. Então, o examinador adora cobrar isso. Por isso que você tem que ficar ligado nesses julgados especiais da Corte Especial, tá bom? Muito bem. Professor, e o que a Corte Especial decidiu? Afinal de contas, qual a competência para julgar desembargador por crime sem relação com cargo? Como que o STJ decidiu? E olha que questão para cair na sua prova, questão boa, para cair, por exemplo, na objetiva. Fazendo a prova objetiva, bate aquele nervoso, aquela ansiedade, e você fica cego. E aí você não consegue ler lá que o examinador colocou SEM, S-E-M. 3 letrinhas que passam despercebidas. E você vai lá na emoção, sem prestar atenção e erra. Porque tem uma grande diferença entre colocar com sem ou sem, com relação ou sem relação. Essa questão também pode cair na sua prova escrita. A banca pode colocar disserte sobre a competência para julgamento de desembargador em crime comum. Pergunta aberta para ver até onde você sabe. Ou pode cair ainda na sua prova oral, candidato. Diga qual é o foro competente para julgar desembargador por crime comum. Olha como dá para formular a questão de várias maneiras. Então aqui preste atenção. Vamos lá. Mas antes de mais nada, eu vou te dar um recado, porque está chegando o maior evento de 2025. Semana que vem vai acontecer o evento Você Delegado 2026. Vai ser uma aula especial, vai ser uma reunião fechada no Zoom, onde eu vou ministrar uma aula especial. Vai acontecer no próximo sábado. Então, no próximo sábado, no dia 29, nós não teremos aula aqui no YouTube, porque eu vou estar com o pessoal nessa aula fechada no Zoom. Então, dia 29/11, sábado, às 9 horas da manhã. Começa às 9 da manhã e vai até mais ou menos umas 11 horas da manhã. Professor, 2 horinhas apenas. Eu não vou conseguir ver ao vivo. Posso fazer a inscrição e ver a gravação? Sim. Ficará gravada a aula para quem adquirir o ingresso. Porque com o ingresso, a gente vai reunir só quem realmente está muito interessado. Tá bom? Essa é a intenção. Reunir só quem está muito interessado. E o que eu vou fazer nesse encontro especial no Zoom, semana que vem, no sábado? Eu vou te mostrar o plano, o método, a estratégia para você virar delegado de polícia em 2026, para acelerar sua aprovação. Só material não resolve nada. Você só perde tempo e dinheiro à toa. Você precisa de direção, do caminho certo,
da rota, do passo a passo. E eu vou usar a minha experiência de 14 anos para, em 2 horas, te mostrar o que você está fazendo errado e vai impedir você de ser aprovado para delegado. Então vai ser um encontro imperdível para você entender a rota. Eu vou passar várias técnicas da neuropsicologia que eu estudei na minha pós de neuropsicologia para te ajudar. Então, entra lá no site para fazer a inscrição. Faça a inscrição no site, porque as vagas são limitadas. Como esse encontro vai ser no Zoom, não dá para colocar muitas pessoas. Então, se você não fizer a inscrição agora, você corre o risco de ficar sem vaga. E aí, você vai perder 2025, não teve aprovação em 2025, não vai ter aprovação em 2026, porque você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, vamos para o evento, que lá você vai tirar a venda dos olhos, tá bom? Professor, como que eu faço inscrição? Aqui no vídeo do YouTube, aqui na descrição, vai ter o link. Se você não achar o link aqui no vídeo do YouTube, você pode ir lá no meu Instagram, lá no Delta Thiago, lá na bio, tem também o link. Ou ainda aqui no YouTube também tem o link. Se mesmo assim não encontrar, é só mandar um direct lá para mim e eu te passo o link, tá bom? Olha que legal o site do evento ficou muito bacana. Olha que legal o método científico que já aprovou centenas de delegados e agora vai colocar você na lista de aprovados em 2026. Olha que bacana. Na reunião, você vai conhecer um método para você buscar aprovação no ano que vem. O plano completo para você passar para delegado, como ganhar mais de 25 mil por mês, para ter mais qualidade de vida e ajudar quem você ama, como acertar mais de 85% nas questões em 4 meses, as técnicas de estudo mais eficientes baseadas na neurociência, estratégias para estudar menos e render mais, como enfrentar a ansiedade, a procrastinação, a insegurança, o medo e o desânimo nos estudos. A direção exata para sair da estagnação, tá? Tem que acessar lá o site para você conseguir fazer a sua inscrição. Maravilha? Então, bora virar delegado em 2026. Esse encontro, essa aula fechada no Zoom vai ser incrível apenas para quem adquirir o ingresso, tá bom? Tudo isso que eu falei, você vai ver na aula. Então, muito bem. Recado dado, vamos voltar para a nossa aula. Então, a questão era: qual a competência Qual a competência para julgar desembargador por crime sem relação com o cargo? E aí, a Corte Especial do STJ falou o seguinte: a competência para julgar desembargador por crime sem relação com o cargo é do STJ. Competência do STJ. Então, mesmo que o crime não tenha relação com o cargo, presta bem atenção nisso aqui, ainda que o crime comum não tenha relação com o cargo, mesmo assim, ele será julgado pelo STJ. Então, toma cuidado com isso na sua prova, toma cuidado aqui com o 100. Porque você vai olhar para o 100 e a banca vai te induzir a errar. Você vai falar, ué, se não tem relação com o cargo, eu vou aplicar a tese do STF. E aí o desembargador vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Está errado. O STJ falou que ainda que não tenha relação com o cargo, ainda assim ele será julgado pelo STJ. Ok? Professor, qual que foi o fundamento da decisão do STJ? O fundamento foi o seguinte: garantia da independência e imparcialidade do julgamento. Porque imagina, segundo o STJ, né?
Imagina, se a gente aplicar a tese do Supremo para esse caso, o desembargador do TJ de Pernambuco deveria ser julgado pelo juiz de primeira instância, porque o crime não tem relação com o cargo. E se ele fosse julgado pelo juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o STJ disse que, nesse caso, poderia ocorrer abalo em relação à independência, em relação à imparcialidade do julgamento. Por isso que, mesmo que o crime não tenha relação com as funções, ele deve ser julgado pelo STJ, para garantir a independência e a imparcialidade do julgamento. Porque como seria um juiz de primeira instância julgar o desembargador? Julgar o desembargador que está acima dele, pode ter um conflito de interesses, por isso que o STJ decidiu dessa forma, tá? Então anota aí no seu material e nós vamos passar o trator sem dó nem piedade. Professor, qual que é o julgado? APN 1079, julgado do STJ, tá bom? Então é isso, bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sorrei. E lembrando, semana que vem, dia 29/11, sábado, 11 da manhã, ou melhor, 9 da manhã, das 9 às 11, a gente tem um encontro marcado no maior evento de 2026, de 2025. Você, delegado 2026, maior evento de 2025, vai ser uma aula especial, fechada, no Zoom, só para quem realmente quer. Nessa aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você ser aprovado para delegado em 2026. Para adquirir o ingresso, clica aqui embaixo nos links que estão na descrição do vídeo, ou você pode acessar também o link lá na bio do meu Instagram, Delta Thiago. Se você não conseguir ver ao vivo a aula no dia 29, 9 da manhã, não tem problema. Se você adquirir o ingresso, a aula ficará gravada para você ver depois, tá bom? Então chega de reprovação, bora encontrar o caminho. Esse evento vai ser extraordinário, as vagas são limitadas, já compra o seu ingresso para você não ficar de fora, tá bom? Links na bio do meu Instagram e aqui no YouTube. Então é isso, beijo no coração. Semana que vem, então, não vai ter aula aqui no YouTube, excepcionalmente, porque eu estarei na aula fechada no Zoom com a galera, tá bom? Então corre, beijo no coração, bora passar o trator e vamos buscar aprovação distintivo em 2026. Valeu!